Você já acordou no meio da noite com um sonho tão vívido que parecia real? Um sonho que continuou a ecoar em sua mente durante todo o dia, como se estivesse tentando lhe dizer algo importante? Preste muita atenção, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente sua percepção espiritual. Esta não é apenas mais uma mensagem que você pode descartar. Ao clicar neste vídeo hoje, você está sendo conduzido a uma revelação extraordinária sobre como Deus tem tentado se comunicar com você através dos seus sonhos. Posso garantir que os sinais divinos que nosso protagonista recebeu durante o sono revelam uma mensagem específica para a situação que você está enfrentando agora mesmo. É uma resposta que seu coração vem buscando há muito tempo. O Senhor está enviando sinais diretamente para você através destes vídeos que aparecem em seu caminho. E somente você pode interpretar o significado profundo que eles têm para a sua jornada. Não pense que este vídeo surgiu por acaso em sua tela. Não acredite que você foi guiado até aqui por mera coincidência. E tenha certeza, este não será o último sinal que o Senhor colocará diante de seus olhos. Por isso, mantenha seu espírito atento a cada história que compartilhamos neste canal. Quando você vir nossos vídeos, prepare seu coração e sua mente para receber a mensagem divina que trazemos. Você consegue imaginar como seria reconhecer a voz de Deus em seus sonhos? Nossos sonhos são mais do que simples criações da mente durante o descanso. A Bíblia nos ensina que Deus frequentemente usa os sonhos como um canal de comunicação com seus filhos. Pense em José, que recebeu orientações através de sonhos para proteger o menino Jesus. Ou em Daniel, cujo dom de interpretar sonhos mudou o curso de nações inteiras. O que aconteceria se você começasse a prestar atenção nos padrões, símbolos e mensagens que aparecem enquanto você dorme? A história que você ouvirá hoje sobre como Deus falou através dos sonhos de nossa protagonista pode literalmente abrir seus olhos espirituais para uma dimensão de comunicação divina que você tem ignorado. Como sinal de sua disposição para receber esta revelação, deixe nos comentários a frase: Senhor, abre meus olhos para ver teus sinais em meus sonhos. Este pequeno ato de fé demonstrará seu compromisso em estar atento à voz de Deus, mesmo quando seus olhos estão fechados no sono. E não se esqueça de tocar no botão de like agora mesmo. O livro de Provérbios nos ensina que o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Quando você marca este vídeo com seu like, está declarando seu desejo de buscar sabedoria e discernimento espiritual. Prepare-se para uma jornada que revelará como Deus pode estar tentando alcançar você enquanto dorme, e por que ignorar estes sinais pode estar custando bênçãos destinadas especificamente para você. A tenda tremulava sob o vento da noite, e o luar banhava o rosto de Elian enquanto ele se debatia em meio ao sono. Seu coração pulsava descompassado, e gotas de suor escorriam por sua testa. De repente, ele se viu em um lugar estranho, envolto por uma névoa dourada. Diante dele, uma figura vestida de linho branco apontava para uma cidade distante, cujos portões brilhavam como se estivessem em chamas. Elian, desperta! A voz ressoou como um trovão, ecoando dentro de seu peito. Ele tentou falar, mas seus lábios estavam selados. A cidade à sua frente começou a tremer, e uma fenda se abriu no solo, engolindo tudo. O som de gritos e lamentos cortou o ar, e então o silêncio. A figura misteriosa voltou seu olhar para ele e sussurrou algo que ele não pôde compreender. Elian acordou de súbito, arfando. Seu corpo tremia e seu coração parecia prestes a sair do peito. Foi só um sonho. Ele tentou se convencer, mas algo dentro dele sabia que não era. O que significava aquela visão? Quem era aquela figura? E por que sentia uma angústia tão profunda? Os dias seguintes trouxeram apenas mais inquietação.
Toda vez que fechava os olhos, via a cidade em chamas, os gritos sufocados pela fenda que se abria no chão. Mas o pior não era o sonho, o pior era a sensação de que aquilo era um aviso. Até que, certa manhã, enquanto recolhia a água no poço, ouviu um sussurro ao vento. Vá até a cidade. Eliam girou bruscamente, mas não havia ninguém ao seu redor. Apenas o silêncio do deserto e o farfalhar das palmeiras. Ele tentou ignorar, mas a voz ecoava dentro de sua alma. No dia seguinte, veio de novo, e no outro também. Até que, sem conseguir mais resistir, preparou suas provisões e partiu. A viagem foi árdua. O sol queimava sua pele e a poeira grudava em seu rosto. Mas, ao avistar a cidade da sua visão, um calafrio percorreu sua espinha. Era exatamente como no sonho. Os muros altos, os portões majestosos e a inquietação esmagadora no peito. Ele entrou hesitante. As ruas estavam movimentadas, os mercadores gritavam suas ofertas e as crianças corriam entre os transeuntes. Mas algo estava errado. Havia um peso no ar, um silêncio oculto por trás do barulho. E então ele viu. No centro da praça, um homem vestido de negro sussurrava para uma multidão. Seus olhos eram sombrios e seus gestos pareciam hipnotizar aqueles ao seu redor. O que quer que estivesse dizendo, as pessoas o ouviam com um fascínio perigoso. Eliam se aproximou cautelosamente. As palavras do homem eram veneno disfarçado de doçura. Ele falava de liberdade, mas suas palavras acorrentavam. Prometia grandeza, mas incitava à arrogância. Convencia a cidade de que não precisavam mais das leis do Altíssimo, que poderiam viver conforme seus próprios desejos. Foi então que Eliam compreendeu. A cidade estava prestes a cair. O sonho era um aviso. O anjo tentava alertá-lo sobre a destruição iminente, mas quem acreditaria nele? Se falasse, o chamariam de louco. Se tentasse alertar as autoridades, seria ridicularizado. Mas se ficasse em silêncio, o que aconteceria quando a fenda se abrisse? No dia seguinte, Eliam subiu ao alto do muro da cidade e gritou: Ouçam! Ouçam antes que seja tarde! Os rostos se voltaram para ele. Alguns zombaram, outros franziram a testa. Mas uma mulher na multidão ficou imóvel. Seus olhos estavam arregalados, como se algo dentro dela reconhecesse aquelas palavras. Eliam continuou: Vocês estão brincando com fogo? Há algo sombrio entre vocês, e se não se voltarem ao Altíssimo, a cidade cairá. Risos ecoaram pela multidão, mas a mulher se aproximou. Como você sabe disso? Sua voz era apenas um sussurro. Eliam hesitou. Como explicar que Deus lhe falara em sonhos? Mas, antes que pudesse responder, um estrondo sacudiu o chão. Gritos encheram a praça. Então, os portões da cidade começaram a queimar. Já parou para pensar que essa história não foi contada por acaso? Que cada palavra, cada cena que passou diante dos seus olhos não era apenas uma narrativa, mas um reflexo direto do que você está vivendo agora? O que aconteceu com Eliam não foi só um aviso para ele, foi um chamado para você. Você sente isso? Consegue perceber que essa mesma inquietação que queimava dentro dele também queima dentro de você? Porque Deus não faz nada sem propósito. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração, se algo dentro de você se agitou enquanto ouvia, então saiba, não é coincidência. Essa mensagem foi preparada para você. O Senhor tem tentado falar com você de muitas formas, mas talvez você não tenha percebido. Talvez tenha ignorado os pequenos sinais, os sussurros no vento, os sonhos que pareciam apenas imagens confusas na madrugada. Mas agora, Ele está gritando. Ele está colocando essa história diante dos seus olhos para que você acorde. E a pergunta que ecoa agora em seu coração é: o que você fará com isso? Eliam hesitou. Ele teve medo. Ele poderia ter ignorado, poderia ter continuado sua vida sem jamais dar ouvidos àquela voz insistente. Mas e se ele tivesse feito isso? O que teria acontecido com a cidade?
com as pessoas, com ele mesmo. Você entende o que isso significa? Você entende que está diante da mesma escolha? Quantas vezes você já sentiu algo parecido? Uma sensação de que deveria fazer algo, falar com alguém, tomar uma decisão, mudar um caminho? Quantas vezes ignorou essa voz? Ou pior, quantas vezes tentou convencer a si mesmo de que não era nada, apenas um pensamento passageiro? Mas hoje, Deus está chamando você para enxergar. Hoje, Ele está te dizendo que esses sinais não são em vão, que essa inquietação dentro de você é real, que Ele tem um propósito e está te guiando. Mas a escolha ainda é sua. E aqui está o ponto mais importante. Deus nunca envia uma mensagem sem um propósito. E quando recebemos algo dele, a nossa resposta importa. Quando você escreve algo, quando declara algo, quando compartilha uma experiência sua, você está dando um passo de fé. E é por isso que neste canal nós sempre incentivamos você a comentar. Parece algo pequeno, não é? Apenas uma frase, apenas algumas palavras digitadas em uma tela. Mas há um propósito gigante por trás disso, porque quando você escreve, quando expressa sua fé, algo acontece no mundo espiritual. Você está tornando visível aquilo que antes estava oculto no seu coração. Você está se posicionando, está declarando que ouviu a voz de Deus e que está pronto para agir. E não é só sobre você. Cada comentário aqui é como uma fagulha de luz em meio à escuridão. Cada testemunho, cada palavra escrita, cada frase declarada se torna uma chama que pode acender outra vida. Você já pensou nisso? Que talvez outra pessoa, que está passando exatamente pelo que você passou, precise ler o que você tem a dizer? Por isso, quero te convidar a fazer algo agora. Nos comentários, escreva uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho ouvir a voz de Deus. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é uma chave espiritual, porque quando declaramos algo, estamos abrindo espaço para que Deus haja. Estamos afirmando nossa fé, nos conectando com outros que também estão buscando, tornando este ambiente um verdadeiro culto, onde cada um participa ativamente. Neste canal, não estamos apenas assistindo vídeos, estamos nos reunindo como uma comunidade de fé. Compartilhando experiências, nos fortalecendo uns aos outros, abrindo nossos corações para ouvir a voz de Deus. E agora eu pergunto, você está pronto para isso? Está pronto para reconhecer os sinais que Ele tem te enviado? Para parar de ignorar aquela voz sutil dentro de você? Para aceitar que este não é apenas um vídeo qualquer, mas uma resposta direta de Deus para a sua vida? Então escreva, declare, compartilhe, porque essa história não terminou. Ela continua agora, na sua vida, no seu caminho, na sua escolha de ouvir ou não a voz que te chama. A verdade é que Deus sempre nos fala. Mas será que estamos ouvindo? Quantas vezes Deus falou com você, mas você duvidou? Quantas vezes os sinais estavam diante dos seus olhos, mas você hesitou, achou que era coisa da sua cabeça, que talvez estivesse imaginando? Eliam quase fez o mesmo. Ele quase ignorou os sonhos, quase rejeitou os sinais. E por quê? Porque parecia absurdo demais. Porque era mais fácil pensar que era apenas fruto de sua imaginação do que admitir que o próprio Deus estava tentando lhe dizer algo. Isso nos leva a uma verdade que poucos querem encarar. A fé verdadeira exige coragem. Coragem para confiar quando não há provas concretas. Coragem para obedecer quando tudo dentro de você grita para duvidar. Coragem para seguir a voz de Deus, mesmo quando ela parece ir contra a lógica humana. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou na parábola do semeador. Você lembra dela? O semeador saiu a semear, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em solo rochoso, outras entre espinhos, e finalmente algumas em terra fértil. A pergunta é, em qual dessas terras a palavra de Deus está caindo no seu coração? Talvez até agora a semente tenha caído em solo rochoso dentro de você.
Você ouve a mensagem, sente algo dentro de si, mas quando chega o momento de agir, o medo, a dúvida, a insegurança sufocam a palavra, impedindo que ela crie raízes. Ou talvez ela tenha caído entre espinhos, você crê, mas as preocupações da vida, as pressões, as vozes do mundo ao seu redor abafam a voz de Deus. Mas hoje, neste exato momento, o Senhor está preparando seu coração para ser terra fértil, para que essa palavra crie raízes profundas e transforme sua vida. O problema é que muitos esperam que Deus fale de forma extraordinária, com raios no céu e uma voz audível. Mas Deus fala de maneiras que exigem sensibilidade espiritual para perceber. Ele fala através dos sonhos, como fez com Elian. Ele fala através da palavra, como faz conosco agora. Ele fala através dos encontros, dos detalhes, até mesmo de um vídeo como este. Mas somente quem tem olhos espirituais abertos consegue ver. E aqui está algo muito importante. Não basta apenas receber a palavra. É preciso que ela seja compartilhada. É preciso que outras pessoas também recebam esse despertar espiritual. E é por isso que todos os dias, em nossos vídeos, pedimos que você comente sua localização e a hora em que está nos ouvindo. Parece um detalhe pequeno, mas é muito mais do que isso. Quando você comenta sua cidade, seu país, a hora exata em que está aqui conosco, você está marcando esse momento espiritualmente. Você está declarando que Deus te alcançou onde você está. E sabe o que mais? Você pode estar ajudando alguém que, ao ver seu comentário, perceberá que não está sozinho. Imagine que alguém do outro lado do mundo, passando pela mesma luta que você, veja seu comentário e pense: se Deus falou com essa pessoa na mesma hora que eu estou ouvindo, então Ele também está falando comigo. Você se torna um canal de confirmação para outras vidas. Você se torna parte dessa grande rede de fé que estamos construindo aqui. Então, escreva nos comentários agora: de onde você nos assiste? Qual é a hora exata que este vídeo chegou até você? Isso não é um detalhe sem importância. Isso é um registro de fé. É como se estivéssemos todos reunidos em um só lugar, em um grande culto, unidos pela presença de Deus. E aqui está uma verdade poderosa que você precisa entender. Quando Deus fala, Ele espera uma resposta. Não existe revelação sem propósito. Deus não te trouxe até aqui só para ouvir uma história bonita e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Não. Ele te trouxe porque quer transformar algo dentro de você, porque quer abrir seus olhos, porque quer que você veja os sinais. A questão é: você vai ouvir ou vai deixar essa semente ser levada pelo vento, esquecida entre as preocupações do dia a dia? Se você duvida que Deus fala através dos sonhos, talvez esteja se esquecendo de algo essencial. A ciência já provou que o cérebro humano não cria imagens aleatórias durante o sono. Estudos neurológicos revelam que os sonhos são uma forma de processamento profundo de informações, memórias e emoções. Mas há algo ainda mais intrigante. Existem casos documentados de pessoas que sonharam com eventos futuros com precisão assustadora. Como isso é possível? Como o cérebro poderia antecipar algo que ainda não aconteceu? A ciência chama isso de precognição onírica. Mas a Bíblia já tinha uma explicação muito antes dos estudos modernos. Deus usa os sonhos para revelar segredos. Em Jó 33, 14 e 16, a palavra diz: pois Deus fala de um modo e ainda de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando adormecem na cama, ele lhes fala aos ouvidos e lhes aterroriza com advertências. Percebe a profundidade disso? Deus fala o tempo todo, mas nem sempre percebemos. E os sonhos são um dos canais que ele escolheu para se manifestar. Agora, pense na história de Elian.
Ele poderia ter ignorado os sonhos e seguido sua vida normalmente, mas algo dentro dele sabia que aquelas imagens não eram apenas frutos de sua mente. Da mesma forma, quantas vezes você já teve aquela sensação de que um sonho queria lhe dizer algo? Quantas vezes acordou com uma angústia no peito, como se tivesse recebido um aviso? Talvez fosse Deus tentando lhe mostrar um caminho, uma resposta, um perigo à frente. Mas aqui está o ponto crucial. Nem todos escutam. Nem todos querem prestar atenção. No mundo moderno, as pessoas estão mais preocupadas em encher a mente com distrações do que em buscar discernimento espiritual. Enquanto muitos perdem horas e horas consumindo conteúdos vazios, se alimentando das coisas do mundo, você está aqui. Você escolheu ouvir esta mensagem. Você escolheu buscar crescimento espiritual, em vez de se perder na imensidão de distrações que não levam a nada. E isso não é pouca coisa. Em um tempo onde tantos corações estão frios, onde as pessoas têm cada vez menos paciência para refletir sobre a voz de Deus, você está entre os poucos que ainda têm fome da verdade. Entre os poucos que não estão anestesiados pelo ruído constante do mundo. E é exatamente por isso que Deus fala com você. Porque você tem um coração sensível, porque você deseja compreender mais, porque sua alma anseia por respostas. Elian não era diferente de você. Ele também teve dúvidas, também hesitou. Mas quando decidiu dar ouvidos ao que Deus estava lhe mostrando, sua vida tomou um novo rumo. E aqui está a grande questão. O que você fará com tudo o que ouviu até agora? Você apenas seguirá em frente como se nada tivesse acontecido? Ou você permitirá que essa semente crie raízes profundas dentro de você? Porque a verdade é uma só. Deus não desperdiça palavras. Se Ele permitiu que você estivesse aqui agora, ouvindo esta mensagem, é porque há algo específico que Ele quer que você veja. Algo que Ele deseja que você entenda. E isso pode mudar tudo. Quantas vezes Deus tentou falar com você e você simplesmente ignorou? Quantas vezes você sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha, um pensamento insistente que parecia vir do nada, e mesmo assim decidiu seguir como se nada estivesse acontecendo? Se você está aqui agora, ouvindo esta palavra, saiba que não é coincidência. Deus está tentando abrir seus olhos para algo maior, algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. A história de Elian nos mostra algo profundo. Deus sempre fala, mas nós nem sempre ouvimos. E não é porque Ele fala pouco, mas porque estamos distraídos demais para perceber. A Bíblia está repleta de momentos em que o Senhor tentou se comunicar com seu povo através de sonhos, visões e sinais. José, o filho de Jacó, teve sonhos que o prepararam para seu destino, mas seus irmãos não acreditaram. O faraó do Egito recebeu um sonho que previa 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Mas se não fosse pela interpretação de José, toda a nação teria perecido. Nabucodonosor teve visões que revelavam o futuro dos reinos da terra, mas sem Daniel, ele jamais teria entendido o que Deus estava dizendo. E se o que você sonhou recentemente for uma mensagem do próprio Deus? E se aquele detalhe que ficou martelando em sua mente for um aviso que pode mudar o rumo da sua vida? Em Amós 3:7, a palavra nos ensina: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso significa que antes de qualquer grande acontecimento, Deus sempre envia sinais. O problema é que nem todos estão atentos o suficiente para percebê-los. Jesus mesmo nos alertou sobre isso em Mateus 13:13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Você entende o que isso significa? Há pessoas que podem ver os sinais, mas ainda assim não os enxergam. Há aqueles que ouvem a voz de Deus, mas continuam vivendo como se nada tivesse sido dito. E isso é perigoso.
Porque quando ignoramos os sinais divinos, nos colocamos em risco de perder oportunidades que jamais voltarão. Pense no que aconteceu com os ouvintes de Noé. Eles riram quando ele começou a construir a arca. Ignoraram seus avisos, acreditaram que o que ele dizia era exagero, algo sem importância. Mas quando as primeiras gotas da chuva começaram a cair, quando o céu se tornou escuro e as águas começaram a subir, eles perceberam tarde demais que Deus já havia falado e que eles simplesmente não quiseram ouvir. Agora olhe para a sua própria vida. Quantos sinais Deus já colocou diante de você e você não deu atenção? Quantas vezes Ele já tentou chamar sua atenção de maneiras sutis, através de pessoas, de situações, de sonhos? Você tem prestado atenção ou tem ignorado, achando que é apenas coincidência? Provérbios 1, 24, 26 traz um alerta sério. Porque clamei, e vocês recusaram. Estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também eu me rirei na sua calamidade, e zombarei quando lhes vier o que temem. Esse é um dos versículos mais duros da Bíblia, porque revela uma verdade que muitos preferem ignorar. Há um momento em que as oportunidades se fecham. Há um momento em que não haverá mais tempo para mudar de direção. E talvez seja por isso que Deus trouxe você até aqui hoje, para lhe dar mais uma chance de ouvir, para lhe mostrar que Ele está falando, que Ele está chamando, que Ele deseja abrir seus olhos para algo que pode transformar sua vida. Mas a decisão ainda é sua. Você pode escolher ser como aqueles que ignoraram Noé. Pode decidir que tudo isso não passa de um acaso, ou pode tomar a decisão de prestar atenção, de abrir seus ouvidos espirituais, de buscar compreender o que Deus está tentando lhe dizer. E lembre-se, Deus não fala apenas através de grandes revelações. Às vezes Ele fala no silêncio, às vezes Ele sussurra ao seu coração, e você sente uma inquietação sem saber de onde vem. Às vezes, Ele lhe dá um sonho e espera que você busque entendimento. Foi assim com Daniel, que recebeu visões que pareciam confusas à primeira vista, mas que com oração e busca foram reveladas em detalhes. E é assim com você também. Deus está colocando peças do quebra-cabeça diante de você, esperando para ver se você terá a disposição de montá-las. Jesus contou a parábola das 10 virgens. E essa história é um dos maiores alertas para aqueles que insistem em ignorar os sinais divinos. Das 10, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes se prepararam para a chegada do noivo, enquanto as insensatas não levaram azeite suficiente para suas lâmpadas. E quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam prontas para entrar. As outras ficaram de fora, batendo a porta, mas era tarde demais. E se essa parábola estiver falando exatamente sobre você? E se você estiver neste momento com uma lâmpada vazia, sem azeite suficiente para enxergar o caminho que Deus preparou? Será que quando chegar o momento decisivo, você estará pronto ou será pego de surpresa, como as virgens insensatas? A diferença entre elas não foi a falta de aviso. Todas sabiam que o noivo viria. A diferença foi que umas levaram a sério e se prepararam, enquanto outras deixaram para depois. Não deixe para depois o que Deus está falando com você agora. Não ignore os sinais. Não espere até que seja tarde demais para perceber que Ele estava tentando lhe mostrar algo. Se você sente no coração que essa palavra está falando diretamente com você, saiba que isso não é obra do acaso. Não ignore a voz de Deus. Ele está falando agora. A grande verdade é que Deus sempre avisa antes de agir. Ele sempre fala antes de mover as águas. Mas cabe ao homem decidir se dará ouvidos ou se continuará vivendo como se nada estivesse acontecendo. O profeta Jeremias foi enviado ao povo de Israel para alertá-los sobre a destruição que viria. Ele clamou
Suplicou, advertiu, mas poucos deram atenção. Eles preferiram acreditar que tudo continuaria como sempre foi. Mas o dia chegou. Babilônia veio, queimou a cidade, destruiu o templo e levou o povo cativo. Então, aqueles que ignoraram as palavras de Jeremias perceberam que Deus havia falado o tempo todo, mas era tarde demais. Quantas vezes isso acontece na vida de um cristão? Quantas vezes Deus fala ao coração de alguém e essa pessoa simplesmente decide seguir em outra direção? A Bíblia nos mostra que o Senhor nunca deixa seus filhos sem orientação. Em Isaías 30:21 está escrito: "E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda." O problema nunca foi a falta de direção. O problema é que muitos não querem seguir o caminho que Deus aponta. Foi assim com Jonas. Deus deu a ele uma missão clara: ir a Nínive e pregar o arrependimento. Mas Jonas decidiu que não queria obedecer. Pegou um navio e tentou fugir. No entanto, ninguém pode fugir da voz de Deus. A tempestade veio, o mar se revoltou. Os marinheiros perceberam que havia algo errado e confrontaram Jonas. Ele sabia que era o responsável e pediu que o lançassem ao mar. E ali, na profundidade das águas, preso dentro do ventre do grande peixe, Jonas entendeu que não há como escapar do chamado divino. No tempo certo, Deus fez com que o peixe o vomitasse na praia, e Jonas finalmente obedeceu. Quantas pessoas vivem exatamente como Jonas? Deus fala, mas elas resistem. Deus chama, mas elas fogem. E muitas vezes, só depois de enfrentarem grandes tempestades, de se sentirem presas em situações que parecem impossíveis, é que percebem que Deus estava tentando conduzi-las o tempo todo. Se você sente que essa palavra está falando com você, não endureça seu coração. Não espere chegar ao fundo do poço para perceber que Deus já estava apontando o caminho certo. O Senhor sempre fala. Ele fala através de sua palavra, através de circunstâncias, através de pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Mas só ouve quem está disposto a escutar. Jesus nos alertou sobre isso em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se você é uma ovelha do Senhor, você precisa aprender a reconhecer sua voz. Precisa aprender a discernir quando é Deus que está falando, porque Ele não deixará de falar. Mas se você ignorar por muito tempo, pode chegar um momento em que não conseguirá mais ouvir. Foi isso que aconteceu com o povo nos dias de Noé. Deus estava dando tempo para que se arrependessem, mas eles zombaram, desprezaram, continuaram vivendo como se tudo fosse uma grande brincadeira. Até que veio o dia em que a porta da arca se fechou. O primeiro trovão ecoou. As águas começaram a cair. E então o desespero tomou conta. Mas já não havia mais tempo. A porta estava selada. E essa é a questão mais séria que precisamos refletir. Haverá um momento em que a porta será fechada. Haverá um momento em que não haverá mais oportunidade para voltar atrás. E é por isso que Deus fala agora. É por isso que Ele envia sinais. Ele não quer que ninguém pereça. Em 2 Pedro 3:9 está escrito: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." Deus não quer que você esteja do lado de fora quando a porta se fechar. Ele quer que você esteja dentro da arca, seguro, protegido, preparado. E isso exige uma decisão. Exige que você esteja disposto a abrir seus ouvidos espirituais. Exige que você pare de buscar desculpas para não obedecer. Exige que você entenda que Deus não fala à toa. Cada palavra dele tem um propósito. Cada sinal que ele dá tem um motivo. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Ele teve tudo em sua casa. Teve amor, teve provisão, teve um pai que cuidava dele, mas decidiu que queria seguir outro caminho.
Pegou sua parte da herança e foi viver conforme seus próprios desejos. E por um tempo, tudo parecia maravilhoso. Mas então veio a fome. Vieram as dificuldades, vieram os dias de escassez. E ele se viu no nível mais baixo que um homem poderia chegar, desejando comer a comida dos porcos. Foi naquele momento que ele caiu em si. Foi naquele momento que ele percebeu que a voz de seu pai sempre esteve certa, que tudo que ele precisou sempre esteve ali, na casa do pai. E então ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15:18. E o que aconteceu quando ele voltou? O pai não o rejeitou, não o humilhou, não o condenou. Pelo contrário, correu ao seu encontro, abraçou-o, restaurou-o e celebrou seu retorno. Essa é a forma como Deus age. Ele não quer perder você. Ele não quer que você se afaste ao ponto de não conseguir mais ouvir sua voz. Ele quer que você esteja perto, quer que você esteja atento, quer que você entenda que cada vez que ele fala é por amor. Então pergunte-se: quais sinais Deus já lhe deu? O que ele tem tentado mostrar? Você tem prestado atenção ou tem ignorado, achando que pode continuar vivendo do seu jeito? A decisão ainda está em suas mãos. Mas lembre-se, a porta da arca foi fechada. O filho pródigo poderia ter morrido antes de voltar para casa. Jonas poderia nunca ter saído do ventre do peixe. O povo de Israel poderia ter evitado o cativeiro se tivesse dado ouvidos aos profetas. Não espere chegar ao fundo para perceber que Deus estava certo o tempo todo. Ele está falando agora. Você não chegou até aqui por acaso. Você acha mesmo que este vídeo apareceu na sua tela sem um propósito? Não. Isso faz parte de um plano muito maior. Você poderia ter passado para outro vídeo, poderia ter se distraído, mas algo em seu coração disse para continuar. Algo dentro de você reconheceu que precisava ouvir esta mensagem. E esse algo não é coincidência. É Deus falando com você. Você percebe o que isso significa? Deus separou este momento para falar ao seu coração. Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele conhece suas lutas, suas angústias, suas dúvidas. Ele viu cada batalha que você travou em silêncio. Cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando. E mesmo assim você continuou. Você se levantou mais um dia. Você não desistiu. Isso faz de você um guerreiro. Muitas vezes, as pessoas não percebem a força que têm. Acham que só porque sentem medo, porque têm momentos de fraqueza, não são guerreiros espirituais. Mas a verdade é que um guerreiro não é aquele que nunca sente medo. Um guerreiro é aquele que continua lutando, mesmo quando está cansado, mesmo quando tudo dentro dele diz para parar. E é isso que você é. Um guerreiro de Deus. Alguém escolhido para estar aqui, ouvindo esta mensagem, recebendo este chamado. Você acha que qualquer pessoa teria chegado até aqui? Não. Isso é para os fortes, para os que têm sede de algo maior, para aqueles que sentem que há um propósito além do que os olhos podem ver. E sabe por que você está aqui? Porque Deus quer que você entenda que você não está sozinho, que você não precisa carregar esse peso sozinho, que há um exército espiritual ao seu lado, que este canal está ao seu lado. Este canal chegou à sua vida para ficar, para te fortalecer, para te lembrar de quem você é. Aqui, você nunca será apenas mais um. Você é um dos escolhidos, um daqueles que Deus separou para ouvir sua voz e ser transformado por ela. E eu me comprometo com você. Eu me comprometo a continuar trazendo mensagens que fortaleçam sua fé, que renovem sua esperança, que te lembrem todos os dias que você nasceu para algo grandioso. Mas agora eu preciso que você faça algo simples, mas extremamente importante. Preciso que você comente esta frase: eu sou um escolhido e nada vai me parar. Escreva essa frase, porque quando você escreve, você declara. Você marca no mundo espiritual que você está aqui, que você recebeu esta palavra, que você entendeu o chamado. Quando você comenta,
Você não apenas interage com este vídeo, você está firmando um compromisso diante de Deus. Um compromisso de continuar, de permanecer firme, de não desistir. E além de comentar, quero que você faça mais uma coisa. Confira agora se você já está inscrito neste canal. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Estar inscrito significa que você está cercado por palavras de vida. Significa que, mesmo nos dias em que você não estiver buscando, Deus pode usar este canal para te lembrar do que realmente importa. E aqui está algo muito importante. Você não precisa assistir cada vídeo com atenção total. Eu sei que a vida é corrida, que há muitas coisas acontecendo, mas esses vídeos podem ser parte do seu dia. Você pode ouvi-los enquanto descansa, enquanto faz uma tarefa, enquanto está no caminho para algum lugar. Sua mente subconsciente está absorvendo cada palavra, cada ensinamento. Mesmo quando você acha que não está prestando atenção, sua alma está sendo alimentada. E essa é a chave para crescer espiritualmente. Manter sua mente e seu espírito constantemente conectados com a palavra de Deus. Porque o inimigo quer te distrair. Ele quer que você se afaste, que se esqueça, que deixe de lado sua busca. Mas se você se manter cercado pela verdade, pela luz, você estará sempre fortalecido. Agora, preste atenção nisso. Eu tenho certeza de que há mais uma mensagem para você neste canal. Não estou dizendo isso por acaso. Eu sei que Deus quer continuar falando com você. Mas essa próxima mensagem só você pode encontrar. Vá até os vídeos deste canal e escolha aquele que seu coração sentir. Deus tem algo preparado para você lá. Algo que pode mudar seu dia, sua forma de enxergar sua caminhada. E antes de encerrarmos, eu quero fazer algo muito especial. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero louvar ao Senhor porque Ele trouxe você até aqui, porque Ele te sustentou até este momento. Porque entre bilhões de pessoas, você foi um daqueles que permaneceu até o fim desta mensagem. E isso significa muito para mim, para este canal, mas acima de tudo, para Deus. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te fortaleceu para te ver cair. Ele não falou ao seu coração para depois se calar. A jornada continua, a batalha continua. Mas agora nós estamos juntos. Eu estou com você, este canal está com você e, mais importante de tudo, Deus está com você. Então, não pare aqui. Comente, eu sou um escolhido e nada vai me parar. Inscreva-se para continuar recebendo essas palavras que alimentam sua alma. E vá agora buscar seu próximo vídeo, porque Deus ainda tem muito a falar com você.